Nesse lugar, pessoas desaparecem misteriosamente e apenas as suas peles são encontradas, pois esse é o filme The Breach, de 2022. E eu sou a F, o eticamente feio. Então corre para o like e vamos para a história. Aqui vemos um lugar muito bonito, com muitos riachos e muitas árvores, e tudo está calmo, mas no meio desses riachos uma canoa está à deriva e aparentemente ela está vazia, sem destino. E perto dali vemos um grupo de pessoas aproveitando a natureza para fazer um piquenique, até que uma jovem percebe a canoa e decide olhar. E com certeza esse será um dia que ela jamais esquecerá. E agora vemos o xerife John e sua parceira Connie, que foram chamados para investigar esse caso, ainda mais considerando que por ser uma cidade do interior, não costumam ter muitos problemas. E olhando o que foi encontrado, não foi um corpo, pelo menos não inteiro. E para melhorar o dia, o legista do mês seria Jacob. E claramente eles não se dão muito bem, mas aquilo era trabalho. John recebe Jacob para analisar o corpo, e olhando, ele já se assusta, pois não existe nenhum animal na área que seria capaz de fazer um estrago daqueles, pois só sobrou a pele da vítima, como se tudo de dentro tivesse sido arrancado. E no meio havia uma vespa morta, mostrando que realmente a pessoa estava no meio das árvores. Ele volta à delegacia, já que não encontraram muitas coisas, e entrega a vespa morta para Connie guardar até as próximas análises. E Connie descobre que aquele corpo era compatível com o cientista Cole Parsons, que estava desaparecido há algum tempo, e ele estava na região, mas não perto da cidade. E como seu dia não para de melhorar, a responsável por levá-lo até lá foi sua namorada, que ele estava evitando falar há alguns dias. E John chega na casa da Meg e ela estava treinando sua mira, já que era uma caçadora. E ele tenta ser o mais profissional possível, perguntando onde Cole estava hospedado e por que escolheria um lugar assim tão afastado. E galera, esse cara não tem medo de morrer, porque se ela fosse vingativa, a arma já teria escorregado sem querer 5 vezes. Que porra é essa, marreco? E como eles precisavam conversar sobre o que estava acontecendo, ele diz que precisaria de uma guia pelo local. Antes de sair, ele passa na delegacia, e Connie diz que a vida desse cientista está uma bagunça, pois há alguns meses sua filha desapareceu, e sua esposa surtou com tudo, e agora ele desapareceu. Então havia um mistério por trás, e para melhorar, Jacob e Meg estariam nesse serviço, pois ele é um médico legista e poderia ajudar com algo. Os três seguem até uma região afastada, onde poderiam usar um barco até o local, mas pelo horário eles só chegariam à noite e Meg pergunta se eles querem acampar, mas nesses casos perder tempo pode ser uma escolha fatal. Seguindo o riacho, começa a escurecer e Connie liga para dar mais informações, pois ela descobriu que a esposa do Cole foi internada após os acontecimentos e a vespa, que aparentemente estava morta, acordou, mas no pote haviam 2, o que era estranho. E o sinal cai e quanto mais próximo eles estavam do local, mais eles escutam sons como se fossem de pessoas gemendo. Mas Meg diz que são apenas alguns animais fazendo esse barulho. Chegando na margem, John vai na frente e Jacob começa a dar em cima da Meg, falando que ainda tinha saudade dos dois juntos. E aqui entendemos porque John estava receoso de encontrar os dois naquele dia. Ele entra na casa, que parecia abandonada há muito tempo e não havia energia no local, então ele vai entrando em vários cômodos e no segundo andar uma criatura bizarra fica observando do teto, mas ele não sabe de onde vem aquela presença. E só havia uma porta que estava trancada e ele volta para falar que não encontrou nada, mas assim que os dois entram na casa, tudo se liga, como se tivesse um gerador de energia. E o som estava vindo do porão e havia um tipo de gerador muito avançado que estava levando fios para toda a casa e subindo aquela porta que antes estava fechada, agora está aberta. E haviam vários estudos grudados na parede, como se alguém estivesse ali para fazer experimentos longe das autoridades. E para piorar, Jacob leva uma picada de uma vespa no rosto e fica tonto. Connie está conversando com seu amigo Alex sobre esse caso bizarro, e ele é um velho conspiracionista e ele acha que era o governo fazendo experimentos longe da sociedade para não terem problemas. E John consegue sinal para ligar e pede para ela descobrir quem construiu aquele lugar no meio do nada e como ali tinha energia. Jacob aparece para conversar e pergunta se ele realmente vai sair da cidade, pois conseguiu uma promoção em uma cidade grande e esse sempre foi seu sonho. E Jacob fica com raiva porque ele roubou
roubou sua namorada e agora vai abandoná-la naquele lugar como se não fosse nada. E antes de dormir, John tenta falar com Meg, mas ela diz que aquele não era o momento certo. E ele vai pro quarto, mas como ela não conseguiu dormir, ela aparece e pede para ficar com ele. E pergunta por que ele não contou sobre a promoção, e ele faz um olhar safado e sabemos como isso terminou. Sira que vou cagar, Sira! E enquanto ele recebe a visita da loirinha gostosa, Jacob recebe a visita de uma assombração tenebrosa, que o leva para o sótão. E os dois só param de colocar o boneco porque a luz acaba e escutam o som de alguém entrando na casa. E descendo era Linda, esposa do cientista Cole. E ela está armada e com raiva, mas John diz que estavam investigando o ocorrido e galera, a última coisa que eles estavam fazendo era investigar. Linda diz que chegou há alguns dias, pois conseguiu rastrear seu marido até ali, e John diz que ele foi encontrado falecido há um dia e estão tentando entender o que aconteceu. E como estava sem luz, Meg desce para ligar o gerador e não percebe uma presença estranha se aproximando, e no chão encontra uma boneca de criança. A luz da casa se liga, e eles escutam um som estranho no sótão, e Jacob estava dentro de uma máquina, e eles tiram ele dali. E, estranhamente, ele não se lembra de nada, apenas de que foi dormir. E eles se perguntam como aquele equipamento foi parar ali, e Linda diz que nunca tinha visto pessoalmente, mas seu marido estava trabalhando em alguns experimentos secretos antes de ser demitido. Na sala viu um notebook bloqueado, e Linda não sabe qual era a senha, e olhando pela janela, Cole aparece saindo do meio do mato. Então o mistério estava maior ainda, porque ele deveria estar morto e ninguém entende o que estava acontecendo. Mas John, como um bom xerife, sabe que tem algo de errado que ele estava escondendo sobre aquele lugar. E ao mesmo tempo, Jacob está no banheiro sentindo seu corpo mudando, e sua pele estava descolando do corpo. Isso normalmente acontece quando alguém recebe grandes doses de radiação. E Meg pergunta se ele estava bem, mas ele esconde o rosto. Connie mais uma vez está conversando com seu amigo, e ele pesquisou sobre o cientista e descobriu que ele trabalhou para o governo mundial no colisor de partículas. Então ele sabe de muitas coisas, e como estava com um projeto paralelo, ele foi demitido. E ao mesmo tempo, John está tentando falar com ela, mas estava sem sinal, e ele sente alguma coisa mexendo na sua cabeça, como se aquele lugar fosse amaldiçoado. Linda parece desesperada chamando, pois Jacob estava passando mal, e quando chegam, ele realmente não estava bem, e não foi a picada da vespa, e seu corpo estava ficando bizarro, aparentando ter recebido grandes doses de radiação. E agora, Linda começa a pensar que sua filha não desapareceu do nada, mas ele estava cuidando dela e talvez ela tenha sido usada nesse experimento. E John sai para confrontá-lo, mas Cole responde com ignorância, como se eles não fossem nada. Como tudo estava ficando cada vez mais bizarro, John o prende, pois eles precisam sair dali o mais rápido possível, e só as autoridades maiores poderiam resolver isso. E John e Meg vão até o barco, mas ele simplesmente sumiu. E os dois encontram um galpão abandonado no meio da floresta e haviam várias peles jogadas no chão, mostrando que ele não fez apenas um experimento, mas muitas pessoas foram pegas. E Linda está na casa e consegue acertar a senha do computador dele, e aqui vem a revelação, pois todos que ele chamava para ajudar na casa, ele colocava dentro da máquina. E o último vídeo era o pior, pois sua filha foi colocada ali. Ela começa a rasgar tudo que estava na parede e havia alguns símbolos estranhos, como se fosse de um ritual, e uma criatura estava olhando para ela. E Cole aparece falando que eles mudariam o mundo e a tranca na sala até que tudo fosse resolvido. Mas como ela é esperta, abre a saída de ar da casa que dava até o porão, mas descendo acaba pisando em um prego, mas ela não pode fazer barulho para não ser descoberta. E agora ela está disposta a tudo para acabar com aquilo, e pega um machado e vai para o sótão para acabar com ele. Já avisei que vai dar merda isso. Os dois percebem que não teria como sair dessa forma, e apenas Cole saberia, e eles voltam para confrontar, e Meg diz que estava grávida. E galera, é impressionante como as mulheres têm a capacidade de contar algo no pior momento possível. Às vezes você está cagando, e às vezes só está tentando sobreviver. Agora esperar chegar em casa nunca vai ser, e como ela não poderia ficar no perigo, ele pede para ela ficar do lado de fora vigiando, e ele resolveria tudo. O problema é que assim que ele passa para
buscar o Jacob, algo estava saindo de dentro dele, como se fosse uma outra versão sua, e por pouco ele seria falecido, mas Meg entra e o salva, e o lado de fora começam a aparecer várias pessoas que passaram pelo experimento. Linda subiu para acabar com aquilo, mas sua filha aparece e a puxa para dentro da máquina, então ela com certeza caiu no golpe, e Meg vai para o lado de fora para atrasar as criaturas, enquanto que John sobe para jogar gasolina em tudo. O problema é que Cole aparece e começa uma luta entre os dois, e agora ele já estava se transformando, mas John é policial e consegue acabar com ele, mesmo perdendo 2 dedos. Mas sabemos que nem tudo são flores, pois ele consegue acender o fósforo e Cole aparece e o segura, e Meg só consegue correr da explosão, mas o que ela não consegue correr é das criaturas que estavam chegando. Se passa alguns meses e Connie passa na casa da Meg para levar alguns itens do John que estavam na delegacia, porque aparentemente ele deu uma falecida de leve, e Meg estava estranha, e assim que Connie vai embora vemos o golpe, pois no quintal estava a pele dela, mostrando que alguma daquelas criaturas pegaram a sua pele e estavam vivendo no seu corpo, ou jogaram ela no experimento e aquela é a versão do mal dela, mas isso nunca saberemos, porque esse é um filme de baixo orçamento e baixa qualidade. E para termos um dia abençoado, deixe sua curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã vai ter um mistério e só você pode solucionar. Então te espero na próxima resenha, agora eu vou nessa. Obrigado a todos e fui!